Atler Moreira é pastor e fundador da Igreja Atos de Cristo em Fortaleza. Casado há 20 anos com Elaine Cristina, é pai de Esther e de Arthur. Com formação em administração e teologia, tem desenvolvido junto a pastores e líderes de diversas regiões do país um relacionamento ministerial saudável e de inspiração mútua através da rede Inspire de Igrejas. Vamos receber com muita honra Pastor Atler Moreira. Não, você não veio para essa conferência, você veio. Confere aí para o irmão que está do teu lado, se ele tomou café direitinho. Pergunta para ele, você veio? Onde estão os mais de 4.000 líderes que vão impactar esse país? Melhorou. Procura a pessoa mais linda que está perto de você, diga para ela assim, aperte os seus cintos. Se o jato decola só no final da pista, ele vai decolar agora. Essa é uma manhã de voos altos e de voos especiais. Tem alguém do Ceará aí? Todo mundo aqui pertinho, né? Tem mais gente do Ceará aí. Tem alguém aqui do Nordeste? É isso mesmo. No Ceará e no Nordeste, a rede Inspire só cresce. Dá até para fazer um cordel. Bispo Miguel Neto, você está desafiado a fazer um cordel. No Ceará e no Nordeste, a rede Inspire só cresce. Há 9 anos atrás, eu entrei aqui pela primeira vez e no encontro de pastores, para minha surpresa, eu e a pastora Elaine éramos os únicos do Ceará. 9 anos depois, nós estamos aqui com 66 pessoas e 6 igrejas aqui representadas. Se você for do Ceará, dá um aplauso aí bem forte a Jesus. Se você não for, aplaude também o nome de Jesus, amém? Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. No Ceará e no Nordeste, a rede Inspire só cresce. Vamos falar isso juntos, os nordestinos? Vamos? Amém? No Ceará e no Nordeste... Deu um bom ensaio, agora vai ser valendo, hein? No Ceará e no Nordeste... Amém. Quantos nordestinos firmes e fortes aí. Que bênção. Eu queria muito que você assistisse comigo antes da pregação um vídeo institucional, onde você vai ver aquilo que Deus está fazendo na capital da Terra da Luz e nos usando para isso, tá bom? Banhada pelas águas dos verdes mares do Brasil está Fortaleza, a capital da Terra da Luz. Uma metrópole que encanta com sua beleza natural e cultura de um povo hospitaleiro e gentil do nosso amado Nordeste brasileiro. Aqui, há 11 anos, em uma quadra de escola pública, era plantada uma igreja viva e ativa pelo Espírito Santo. Somos a família Atos de Cristo. Em uma cultura de amor pelo reino de Deus e firmado em propósitos bíblicos, temos vivido como família da fé, o equilíbrio da adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Nos tornamos uma família com milhares de filhos de todas as faixas etárias, que está em 6 cidades da região metropolitana, com dezenas de ministérios, células de discipulado e atos de bondade que transbordam, amando e servindo a todos aqueles que nossa mão abençoadora consegue alcançar. Uma casa de salvação, um lugar de mudança de destinos, onde todas as semanas pessoas se rendem a Jesus para viverem uma nova vida aos seus pés. No final de 2022, recebemos dos nossos pastores Atler e Elaine Moreira, juntamente com o pastor Carlito Paz, nosso ano profético, o ano da fé inabalável. E em 2023,
iniciamos esse ano profético recebendo o desafio de comprar o nosso espaço de adoração. Levantamos junto com amigos de perto e de longe a quantia de R$500 mil em 40 dias e efetuamos a entrada do pagamento. E assim vivemos mais uma declaração profética. A casa é nossa! E estamos aqui por Ele, para que os atos de Cristo sejam reconhecidos por todos. A Terra da Luz é o nosso ponto de partida para voos ainda mais altos, olhando para o passado com muita gratidão e para o futuro com propósito e esperança. Temos dado cada passo rumo a Ele com equilíbrio e discernimento, mas com a certeza que aquele que estava conosco na primeira reunião, há 11 anos atrás, naquela escola pública, nos conduzirá para o nosso destino profético como igreja. Vamos para o futuro. Nosso Pai já está lá. Vamos juntos, pois para nós o reino de Deus é receber, celebrar e repartir. Você pode aplaudir mais forte aí o nome de Jesus, mais forte que você. Isso é o melhor que você pode fazer. Eu sou apaixonado por essa igreja, eu sou apaixonado por pastorear a igreja de Jesus ali em Fortaleza. E quando eu vejo tudo aquilo que Deus está fazendo através de nós, a emoção toma conta de mim. E eu sei que existe um motivo pelo qual você está aqui também. Você pode estar, como foi pregado aqui no devocional, você pode estar desanimado, você pode estar sobrecarregado, você pode estar cansado, mas você ama a igreja de Jesus. Senão você não sairia da sua cidade, estaria aqui nesse final de semana, você veio, se deslocou, você saiu, quebrou a sua rotina, se dedicou e você está aqui. Você está aqui porque você ama. E talvez uma das coisas que você precisa ser lembrado nessa conferência é acerca do amor que você precisa ter pela igreja. Procura alguém que está perto de você e diga assim: você está aqui porque você ama. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui, porque quando nós olhamos para uma igreja que ama, a gente olha para a igreja de Atos. Tem um texto de Atos capítulo 2, versos 46 e 47, que diz assim: todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Um outro texto lá em Atos capítulo 9, verso 31, diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números e vivia no temor do Senhor. Em Atos capítulo 16, verso 5, a palavra diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esses 3 versículos são um recorte perfeito de onde todos nós, pastores, queremos chegar. Nós queremos pastorear uma igreja que tem o prazer de ir às celebrações, mas também tem o prazer de discipular nas casas, em qualquer lugar da cidade. Nós queremos uma igreja que adora, nós queremos uma igreja que inspira, nós queremos uma igreja que vive uma estação favorável e ainda assim não lhe falta fé, não lhe falta temor, não lhe falta ousadia para ir em nome do Senhor e através do Espírito Santo se tornando crescente constantemente. Esse é o cenário que todos nós queremos. Eu quero, você quer, todos nós queremos isso. Tem alguém aqui que quer realmente? Você pode quebrar o silêncio e dizer: eu quero, esse é o cenário que eu quero. Esse é o cenário que eu quero viver, que eu quero pastorear. Mas para isso, nós precisamos entender que tudo passa pelo crescimento da nossa liderança. Tudo passa pelo crescimento do nosso pastoreio, o amadurecimento do nosso pastoreio e da nossa liderança. Eu tenho o hábito de tomar café ou almoçar
sempre com um pastor na semana, um pastor da rede, ou então um pastor amigo. Eu sempre tenho esse relacionamento com pastores na minha cidade. Uma vez eu estava conversando com um pastor, há muito tempo atrás, e esse pastor passou 1 hora do nosso tempo falando mal da igreja dele. Quando ele cansou de falar mal, eu olhei e falei assim: pastor, eu posso falar uma coisa com muito amor para o senhor? O senhor não vai ficar com raiva de mim, não. Mas pastor, será que a igreja não está refletindo o seu pastoreio? Será que a igreja não está refletindo a sua liderança? Porque quando nós entendemos que a liderança é sim o time principal e o time responsável para que a igreja seja esse recorte que nós lemos aqui, nós entendemos que essa arte de influenciar pessoas, ela precisa ser feita da melhor forma possível. Eu acredito que uma igreja é a liderança que tem. Uma igreja é a liderança que tem. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei encantado. Se você está aqui a primeira vez, você também está encantado. Mas em todo lugar nós vemos uma liderança. Quando eu olho para a vida do pastor Fabiano, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Marcos, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Ian, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Max, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do Vinícius, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do Júlio Florencio, que foi o primeiro pastor que me recebeu aqui, eu vejo o pastor Carlito. Essa casa é uma casa de liderança. Por isso que essa casa está conseguindo te abençoar tanto, tanto, tanto nessa manhã. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui, nós somos apaixonados não só por essa casa, mas pela igreja que o Senhor nos deu para pastorear. Nós entendemos aquilo que Bill Hybels diz: a igreja é a esperança do mundo. Então eu não posso fazer isso de forma qualquer. Eu preciso ser a pessoa mais motivada, mais forte, mais firme. Eu também aprendo através da vida de Rick Warren, quando ele diz: a igreja não é periférica ao plano de Deus. A igreja, ela é o plano de Deus. Tem alguém aqui que é a igreja de Jesus e que está aqui vivendo o plano de Deus para você? Se é você que eu estou falando, eu queria que você aplaudisse bem forte o nome de Jesus aí onde você está. Uma igreja é a liderança que tem. Nossa liderança precisa crescer para que a igreja cresça. Nossa liderança precisa amadurecer para que a igreja amadureça. Nosso pastoreio precisa crescer e amadurecer para que a igreja amadureça. É isso mesmo. E uma das coisas mais interessantes que a gente precisa ter para que esse crescimento venha, para que eu seja um pastor, uma pastora, um líder com um crescimento sustentável e saudável na igreja, é a capacidade de enxergar o que Deus quer. Enxergar o que Deus quer. Muito foi falado aqui nessa conferência. E muito se falou sobre visão, e é isso mesmo. Enxergar o que Deus quer é ter visão. As pessoas querem seguir líderes, pastores, que têm uma visão clara, que sabem onde querem chegar, que sabem onde Deus está os levando. Você mesmo que está aqui, não seguiria uma pessoa inconstante, uma pessoa sem visão, uma pessoa sem senso de chegada. Você não seguiria. É impossível, querido, ter um crescimento pastoral na sua liderança, na sua igreja local, sem ter um sentido claro daquilo que Deus quer que você faça. A pergunta que eu quero te fazer é: você sabe nesse exato momento onde a sua igreja vai chegar? Você sabe nesse exato momento onde Deus está esperando você? Eu me lembro, há uns 8 anos atrás, no encontro de pastores, 7, 8 anos, esse auditório não existia. O pastor Carlito terminou o encontro de pastores lá naquele auditório e trouxe todos nós aqui. Não existia, esse teto estava no chão, não existia ainda essa forma, estava tudo ainda sem acabamento. E ele começou a falar, começou a pregar, e daqui ele orou e enviou todos aqueles pastores, e eu estava aqui. Alguns anos depois, essa casa recebe a maior quantidade até hoje
de todas as conferências feitas nessa igreja. Hoje nós estamos aqui com mais de 4. Sabe por quê? Porque lá atrás tinha uma visão, mas Deus já estava no futuro. Procura alguém que está perto de você e diz assim: Deus está no futuro. Ele está esperando você. Então se levanta e vai para lá, porque o futuro é certo. O futuro é cheio de esperança. O futuro é cheio daquilo que Deus tem para você. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui acordado que pode aplaudir o nome de Jesus? Deus está no futuro esperando você. Então vá! O texto que eu queria compartilhar com você está em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. E eu quero ler com você, e você pode acompanhar a leitura nos telões, ou então abrir sua Bíblia. Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando suas redes, estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais para os seus companheiros de outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Então, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Como Deus é bom. O Evangelho de Jesus é impressionante. Esse texto está queimando no meu coração há algumas semanas. Por isso eu quero te levar a um pensamento. Aquela igreja lá de Atos que estava empoderada pelo Espírito Santo, que estava cheia da graça de Deus, que era inspiradora, que era forte, que era relevante, que tinha uma fé brutal, que é o sonho de todos nós, que nós declaramos no começo. Aquela igreja começa na beira do mar da Galileia. Aquela igreja começa quando Jesus vê. E Jesus, ele tem uma capacidade de ver e de nos ensinar e de nos inspirar com uma visão celestial que só Jesus pode nos dar. A partir dali, daquele momento, daquele encontro com aqueles homens, ele passa 3 anos construindo, como quem constrói de uma forma diligente, tijolo a tijolo, discipulado a discipulado, momento a momento, pessoa a pessoa, ele vai construindo aquela igreja que nós lemos no começo, que é o sonho de todos nós. Jesus viu, ele olha para aqueles pescadores, aqueles homens simples na beira da praia e disse: eu vou levar eles desse ponto a outro ponto. Romanos capítulo 8, verso 14, o texto diz: todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E guiado ali quer dizer ser pegue pela mão e ser conduzido de um ponto a outro.
Sabe o que eu acredito que Deus vai fazer com você nessa conferência? Ele vai, através do Espírito Santo, te pegar pela mão e vai te conduzir de um ponto a outro. Qual é a estação que você está vivendo? É uma estação de deserto? É uma estação desafiadora? É uma estação de dificuldades? É uma estação de desânimo? Seja bem-vindo à manhã deste sábado, porque nessa manhã deste sábado é a manhã que o Espírito de Deus pega na sua mão e diz: filho, eu vou te conduzir de um ponto a outro, eu vou te conduzir desse local para o local que eu realmente tenho para você, dessa estação para a estação que eu realmente tenho para você. Mas você precisa entender uma coisa e sair com essa chave no teu coração: Deus não tem pacto com a situação, Ele não tem aliança com o teu problema, Ele não tem aliança com o desafio, Ele tem aliança com você, Ele tem pacto com você, Ele tem chamada com você. Você precisa entender isso. Davi, um jovem simples, viu antes de tudo um gigante cair, viu o que o exército inteiro não viu. Sabe por quê? Porque ele olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem pacto? Quem é esse sem aliança para desafiar o exército do Deus vivo? Deus não tem pacto com problema, não tem aliança com problema, não tem aliança com desafio, mas Ele tem aliança com você e com essa pessoa que está do seu lado. Você pode aplaudir bem forte no nome de Jesus. Isso é o melhor que você pode fazer. Deus tem uma aliança com você. Jesus viu. Você tem uma visão clara do que Jesus vê sobre você? Jesus viu. Você tem uma visão clara de onde a sua liderança está conduzindo sua igreja local? Jesus viu. E nessa manhã, com a sua capacidade, Ele quer fazer com que você tenha uma unção nova de ver aquilo que Jesus fala. Jesus era super mestre em aplicar a visão através daquilo que Ele falava. Certa vez Ele diz em Mateus capítulo 6, olhem as aves do céu. Mesmo se você não estivesse num ambiente onde o céu estava aberto, onde tinham aves voando, na sua mente vinha aquela projeção, pá! A representação daquela imagem. Eu estou vendo as aves voando, porque Jesus está dizendo. Outra vez Ele disse, olhem os lírios do campo, lá em Mateus capítulo 6 também. E ali vem uma representação na mente. Se não dá para ver os lírios naquele momento, vem a representação na mente. Vem a materialização na mente de uma visão, capacidade de ver aquilo que Jesus fala. Uma outra vez, lá em João capítulo 4, verso 34, Ele reúne os seus discípulos com uma visão muito clara. Numa simples conversa sobre refeição, Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E concluir a visão. Quero dizer para você que no final dessa conferência Deus vai nos levar a 3 possíveis lugares. O primeiro é, você vai declarar sobre si, você pode declarar sobre si dizendo assim, uau, o que eu vi aqui testifica no meu coração que eu estou vivendo a visão que Jesus tem para o meu pastoreio. Estou no caminho certo. Uma outra conclusão pode ser, preciso realinhar o meu pastoreio à visão de Jesus para a minha igreja. Pode ser uma chamada a um realinhamento. E terceiro, você pode sair daqui com uma convicção. Eu preciso urgentemente encontrar a visão de Jesus para o meu pastoreio. Só tem 3 caminhos. Só tem 3 sentidos. E aí eu quero, com toda a humildade, tentar contribuir com isso nessa manhã, compartilhando com você 5 princípios. O crescimento saudável do seu pastoreio e da sua liderança passa por, primeiro, enxergar além do que os seus olhos são capazes. Você precisa enxergar além. Diga, eu preciso. Mas diga como quem precisa. Diga, eu preciso
enxergar além. No verso 1 e 2 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, e ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Uma capacidade extraordinária de Jesus de ver coisas onde você não consegue extrair nada. Homens derrotados, homens desanimados, homens tristes, depois de uma noite que não tinham nada, não tinham pescado nada. Jesus olha para eles e diz assim: são eles que eu quero, são eles que eu vou usar. São eles que vão construir aquela igreja cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, inspirada, poderosa, cheia da fé, crescente em números. São eles. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Peça a Jesus para Ele lhe mostrar os improváveis. Peça a Jesus para Ele lhe dar uma visão clara daquilo que Ele quer fazer através do seu pastoreio e da sua liderança. Você consegue sair daqui com uma visão clara daquilo que Jesus tem falado para você? Você consegue sair daqui sintonizado? Querido, eu quero dizer para você que existe um lugar que você é imbatível. Esse lugar é o centro da vontade de Deus para você. Lá ninguém te abate. Você está convicto, você precisa sair daqui convicto de que Deus está contigo nessa caminhada, nesse propósito. Deus tem uma visão clara para você e para a sua igreja. Mas você precisa sintonizar. É isso mesmo, uma palavra muito antiga. Hoje é conectar, mas eu quero falar sobre sintonizar. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei da minha saudosa avó. E a minha avó, ela tinha um rádio. Ela só tinha o rádio. Ela não tinha TV, ela só tinha o rádio. O problema é o seguinte: o rádio era aquele rádio bem antigo, que o botão de sintonia era aqueles redondos que você tinha que sintonizar, e era quase uma maratona. Vocês que são mais jovens talvez não vão nem entender o que eu estou falando. E a minha avó era muito diligente, ela gostava de limpar o seu rádio. O problema é que ela só ouvia uma rádio. Ela não ouvia outra rádio, ela não tinha televisão, ela só ouvia uma rádio. E toda vez que ela ia limpar o rádio, ela tocava no tal do botão da sintonia e tirava da única rádio que ela ouvia. E sobrava para quem? Para o neto. Meu filho, bote aqui na única rádio que eu escuto. E aí eu ficava procurando a rádio, e ia para a direita, e aí passava, quando eu voltava, aí ficava chiando, aí voltava um pouquinho. Depois de muito esforço, eu conseguia a sintonia. Ela dizia: é aí filho. E ali, conforme o som ia chegando no seu ouvido, ela ia criando representações na sua mente do mundo, do que estava acontecendo, de como as coisas se desenvolviam. Sabe o que é que você precisa e o que eu preciso? Sintonizar na única rádio que pode te dar uma visão, na única voz. Talvez você é super bem intencionado, sabe, querido? Talvez você é uma pessoa assim, que ama a igreja, mas você está lá limpando a igreja, aí bate no botão da sintonia. Você está fazendo lá um bocado de coisa e bateu no botão da sintonia. Sabe por que Deus nos trouxe aqui hoje? Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Porque Ele quer nos dar a capacidade de ver aquilo que Ele está falando conosco. Procura a pessoa mais linda que está perto de você e diga assim: você vai ver se cumprir, se concretizar aquilo que Deus falou com você aqui nesses dias. Eu não posso acreditar que você tomou um café nesse sábado. Eu não posso acreditar. Você tomou um café depois de uma palavra dessa? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Eu
já vejo aquilo que Deus está falando com você acontecer. Craig Groeschel, ele vai dizer, no final das contas, a visão nasce do tempo em que o líder ouve a Deus. A visão nasce do tempo em que o líder ouve a Deus. No texto nós vemos pescadores derrotados. Jesus vê líderes poderosos que iriam liderar o maior movimento da terra. No texto nós vemos homens desanimados. Jesus vê homens que iriam sacudir o mundo depois de um processo de 3 anos de discipulado. O que você vê quando olha para a sua igreja? Quer dizer para você que às vezes visão é uma coisa muito interessante. Às vezes você descobre a visão e às vezes é a visão que descobre você. Pedro estava pescando, Tiago e João estavam pescando também junto com ele. Eles queriam era peixes e Jesus os descobre com uma visão. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo: Senhor, me dá, Senhor, me entrega. E aquilo que Jesus quer é descobrir você, quer que a visão descubra você. O que você enxerga hoje, por exemplo, quando você olha para as pessoas da sua igreja, para a sua realidade financeira, para os seus desafios ministeriais? Eu quero dizer algo nessa manhã. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus tem uma visão clara ao seu respeito. Amém? No livro Lidere Conhecimento, o Craig Groeschel, ele fala que liderar sem visão é semelhante a você guiar um carro desalinhado. Porque talvez você entrou aqui dizendo assim: mas pastor, você não conhece minha realidade, você não conhece o meu cansaço. Mas eu quero dizer para você que eu fui pastor de 30 pessoas. Eu cheguei aqui, a minha membresia tinha 80 pessoas. Eu sei o que é ser pastor de 30, eu sei o que é. Eu passei 1 ano e meio na quadra de uma escola. Daquela quadra que você viu ali. Eu montava e desmontava as caixas de som aqui, ó, toda semana para fazer culto. Eu sei o que é pastorear 100, 200, 300. Para a glória de Deus, ano passado rompemos as barreiras, a barreira dos milhares, dos 1000. Já estamos aí passando dos 1.300. Para a glória de Deus. Mas eu sei muito bem os desafios e a realidade de cada um de vocês aqui. Mas não é trágico você ser pequeno ou começar pequeno. Nós vamos falar sobre isso. O trágico é você não saber para onde você vai. Rick Warren fala isso. A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito, sem sentido, sem visão. E liderar sem visão é semelhante a conduzir um carro desalinhado. Você já fez uma viagem longa com um carro desalinhado? Você toda hora tem que ficar mantendo ele na pista. Toda hora você tem que ficar corrigindo o curso. Toda hora você tem que ficar puxando ele. E aí desgasta o pneu, e aí o risco do acidente. É isso mesmo, é desse jeito. Assim é um ambiente sem visão. As pessoas estão ocupadas fazendo algo, elas até se esforçam, mas de repente desgasta, desiste, fora o risco iminente de uma tragédia a qualquer momento. Um ambiente sem visão é esse. Nós precisamos entender que o crescimento pastoral e saudável de uma igreja passa por um ambiente onde a visão está clara. Provérbios 29:18 vai dizer: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nós não podemos caminhar com muito movimento e pouco alinhamento espiritual. Eu creio sim que hoje Deus quer clarificar a sua visão acerca da sua igreja e do seu pastoreio. Diga comigo assim: visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo. Mas ação com visão é a igreja de Jesus impactando esse mundo por todos os lugares. Amém?
A igreja de Jesus está aqui nessa manhã. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você precisa enxergar além dos seus olhos, porque quando você chegar, voltar para sua casa, você vai ver, voltar para sua realidade, você vai ver o mesmo ambiente que você deixou. Mas não é um ambiente que vai mudar, quem vai mudar é você. Mas sem a visão clara, sem a visão certa, a força de vontade vira um propulsor de fracasso. Porque quem tem visão nunca se perde. Porque aprende a enxergar até no escuro. Quem tem visão nunca se perde. Porque aprende a enxergar até no escuro. Quero declarar sobre você. Se há alguma escuridão no seu ministério, no seu pastoreio, além dessa escuridão, existe uma luz que nunca para de brilhar. E ela vai iluminar essa escuridão. E você vai ser, em nome de Jesus, um homem e uma mulher de Deus, voltando para a sua realidade local, tremendamente usado e usada pelo Senhor. Alguém recebe isso aqui nessa manhã? Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte. 2. Além de enxergar, além do que seus olhos podem ver, você precisa entender que uma visão se fundamenta na simplicidade. Verso 3 diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e de lá ensinava o povo. Eu quero te convidar a você ficar atento aos pequenos pedidos de Jesus. Aos pedidos simples, gente. Há coisas que não são complexas, não são extraordinárias. Nós precisamos entender o sentido que Deus faz. Deus sempre faz no sentido crescente, é do básico para o extraordinário. Tem gente querendo viver o extraordinário, mas não faz nem o básico. Tem gente querendo voar voos altos, mas não tem nem pista para decolar. Nós precisamos entender isso. A visão, ela flui do crescente, é do básico para o extraordinário. Jesus não chega para Pedro dizendo: Pedro, eu tenho algo grande para você. Jesus chega para Pedro e diz assim: posso entrar? Procura o irmão que está perto de você e diz assim para ele: se até Deus sabe chegar, por que você não aprende a chegar também? Jesus chega e diz assim: dá licença aí, posso entrar, Pedro? Você quer um pedido mais simples e mais básico do que licença? Coisa simples. Depois ele começa a ensinar o povo, e aí ele diz assim: eu posso te pedir mais uma coisa? Você afasta só um pouquinho, para que eu possa ensinar melhor. Coisa simples. Visão se constrói, saúde no ministério pastoral se constrói do simples ao extraordinário. Depois que os pedidos simples são atendidos, aí no verso 4, Jesus diz: agora, Pedro, vamos para águas mais fundas. Vamos além. Vamos para um outro nível. O mundo hoje está cheio de pessoas que querem um outro nível sem vencer o atual. O mundo hoje está cheio de pessoas que querem avançar para uma outra guerra sem ter completado essa guerra. Nós não podemos nos ofender com as coisas simples. Tem gente se ofendendo com as coisas simples. Porque se você se ofende com as coisas simples, você nunca vai vislumbrar as coisas grandes que Deus tem para você. Nunca. O orgulho não tem amigos. O orgulho não tem companheiro. Uma pessoa que se ofende muito fácil, às vezes revela um orgulho muito grande. Tem gente que se ofende com qualquer coisa. Por exemplo, nós queremos uma estrutura, nós queremos um método, nós queremos um modelo. Nós vivemos um tempo onde estratégias eram chamadas de visão. Isso matou tanta igreja, matou tanta gente. Mas que coisa mais simples do que orar? Você ora, irmão. Que coisa mais simples do que jejuar? Você já leu o livro Votos, do pastor Fabiano? Você quer coisa mais simples do que você consagrar? Você quer coisa mais simples do que você
pregar, ler, pregar sobre a visão. Uma visão, ela entra pela porta da simplicidade. Seja menos sensível diante dos pequenos pedidos, diante das pequenas situações. A capacidade de escolher a resposta vai determinar o destino que você vai chegar. Pastor Carlito nos ensina isso. Ele fala: a sua atitude determinará a sua altitude. Eu estava há 10 anos atrás em uma quadra de uma escola, e em um culto da semana eu comecei a me preparar para o culto. Liguei para minha esposa que está aqui e eu dizia: vamos para o culto. E ela dizia: os meninos estão doentes, meus filhos estão aqui também. Eles eram muito pequenos e eles estavam doentes. Ela falou: eu acho que eu não vou hoje. E aí acabou que ela não foi e eu fui sozinho. E quando eu cheguei na quadra, eu me deparei com aquele ambiente vazio. Mesmo assim, eu comecei a montar as cadeiras. Há 10 anos atrás, eu comecei a montar as cadeiras, peguei as caixas, fui montando, peguei o púlpito, fui colocando no lugar, peguei. Meia hora depois, eu tinha montado tudo, aí chegou uma pessoa. 5 minutos antes do culto começar, chegou mais 2. Tem uma delas que está aqui. Chegou mais 2 pessoas. Nesse dia, o culto foi para 3 irmãos. Eu chego e prego, canto, louvo, tiro a oferto. Nessa época tinha que fazer tudo. Mas quando eu digo amém e termino o culto, tinha um negócio comigo, né? Pelo menos eu não vou desmontar sozinho. Tenho mais 3 aqui. Desmontamos toda a estrutura. Eu entro no carro. Quando eu entro no carro, eu não consegui conter as lágrimas. Eu comecei a chorar. E eu disse: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Meus filhos estão doentes em casa. Minha esposa veio do trabalho, não conseguiu vir. 3 pessoas, Jesus. Chorando copiosamente, sozinha dentro do carro. O Espírito Santo foi cirúrgico, dizendo assim: meu filho, quem você pensa que é? Eu olhei para trás para ver se tinha alguém dentro do carro me falando aquilo. E eu vi: teu servo ouve, Jesus, pode falar. Se eu, com toda a minha glória, estou de boa quando tem 2 ou 3? Juro para você, irmão, eu enxuguei as lágrimas, passei a primeira e falei: nunca mais. Nós temos 3 celebrações aos domingos, todas elas lotadas. Todas elas a gente conta. A gente conta todas as celebrações. Eu tenho um relatório de tudo. Mas olha, nunca mais. Eu fui olhar para Deus e disse assim: Senhor, simplicidade. Você quer algo mais simples do que banho? Do que se lavar? Jesus olha e diz assim: vai te lavar no tanque de Siloé. Dá um mergulho no rio, pois dê 7 no Jordão. Você quer coisa mais simples para um pescador do que lançar as redes? É simples. Às vezes, temos dificuldade de trilhar o caminho da simplicidade. Mas eu quero te falar algo: cuidado. Desobediência atrasada também é desobediência. Ou melhor, obediência atrasada também é desobediência. Tem gente não entendendo isso. Olha e diz: a visão é tudo. Craig Groeschel fala no seu livro: visão não é fazer tudo. Talvez você está olhando e dizendo: eu quero a complexidade de todo esse sistema, de toda a realidade que eu estou vendo aqui. Mas você precisa aprender o que está escrito em Abacuque 2:2. Escreva claramente a visão em pequenas tábuas, para que se leia facilmente. Facilmente pode ser substituído por
de forma simples, em toda e qualquer frase. Bata no ombro do seu irmão e diga assim: é simples, irmão. Vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos crer, vamos ter uma igreja bíblica, profética, apostólica, pastoral, e o resto deixa com Deus, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Vamos para cima, dê um aplauso bem forte aí ao nome de Jesus, que meu tempo já foi. 3. Faça a sua parte e obedeça ao Senhor da visão. Diga assim: irmão, faz a tua parte. No verso 4 diz assim: lance as redes para a pesca. Nós não desobedecemos somente por um espírito de rebeldia. Nós às vezes nos desobedecemos, nós desobedecemos por causa do passado. Simão até ensaiou uma desobediência. No verso 5 ele diz: mestre, nós lançamos as redes a noite toda. Cuidado com as coisas velhas. Cuidado com o passado. O passado pode destruir uma visão de presente e pode aniquilar uma visão do futuro. Mas Pedro entendeu: a noite passada é passado. A noite passada já foi. E às vezes nós temos uma outra questão. Às vezes a gente fica se apegando aos passados que deram certo, né? E a gente fica repetindo as mesmas coisas. Tem gente 10 anos aqui fazendo a mesma coisa. O que funcionou ontem não é absoluto, porque já pode estar obsoleto. Já pode ter passado. E aí você fica se apegando às coisas do passado, tanto os fracassos como o sucesso. Às vezes, irmão, o inimigo do que Deus quer fazer é o que Deus já fez. Porque você fica apegado com aquilo que Deus fez, e você diz assim: eu não alargo isso de jeito nenhum. No verso 5, Pedro termina o verso 5 dizendo: mas porque és tu, Senhor, eu vou lançar as redes. Existe alguma coisa que Deus quer e que Deus disse para você fazer que você não está fazendo? Então faça logo, faça agora, faça hoje. O que Jesus pediu para você fazer no seu pastoreio local, faça agora, faça hoje, porque visão não se cumpre sem obediência. E eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi com o bispo Márcio Meira, que ministrou aqui: quem obedece nunca erra. Você nunca recebeu alguém no seu gabinete dizendo assim: pastor, eu estou triste. Por quê, filho? Porque eu obedeci a Deus e quebrei a cara. Você nunca recebeu alguém assim. Mas você recebeu pessoas que disseram: eu desobedeci e acabei quebrando a cara. Eu sei que Jesus falou algo para você, sim ou não? Então, assim que terminar essa conferência, volta para a tua realidade. Corre para viver a visão que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Deus já está esperando você lá. Falta só você se levantar e chegar. Quantos aqui vão se levantar para chegar no lugar onde Deus tem para você? Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus se você crê. 4. Não confunda o sucesso atual com a visão. Porque após o lançar as redes, no verso 6, diz assim: quando eles lançaram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Deixa eu dizer uma coisa para você: sucesso mal administrado é uma das principais causas do fracasso. Já o fracasso bem administrado é uma das principais causas do sucesso. Tem gente que se embriaga com os aplausos, irmão. Avançou um pouquinho, já acha que está dominando tudo. Muita calma nessa alma. Nós estamos aqui reunidos em torno de um nome, do nome de Jesus, que já está acima de todo nome, e que dá graça aos humildes. Dá graça àqueles que entendem que o que eles receberam do céu e do Senhor. Porque sempre é assim, Deus faz transbordar.
Deus jamais vai se limitar a nada. Deus faz transbordar. Com Deus o cálice transborda porque não é suficiente. Com Deus as vasilhas, elas faltam porque o milagre, o azeite é tão grande que falta. Com Deus não é suficiente jogar as redes para um barco só, porque vários barcos vão acabar recebendo algo que Deus tem para transbordar na tua vida. É assim que Deus faz. O que Deus faz sempre será mais do que esperamos. Por isso que é infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Mas a concretização de um milagre não é a visão. Nós acabamos de sair de um milagre. E esse milagre, R$500 mil. Nós precisamos levantar em 40 dias. E esse milagre foi um milagre que nos sugou de uma forma intensa. Entramos numa guerra. E Deus nos deu a vitória. 40 dias depois, nós estávamos depositando R$500 mil na conta do antigo proprietário. E nós podemos declarar: a casa é nossa, mas a glória é de Deus. Mas o milagre não é a concretização de uma visão. Foi só mais uma vitória. Deus tem mais. Procura alguém que está perto de você e diga: Deus tem mais. E para concluir, o último ponto para concluir, para terminar, a visão de Jesus para você te levará ao extraordinário. Nos versos 10 e 11, a Bíblia diz assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É o que eu quero falar para você, é do básico ao extraordinário, mas Deus tem o extraordinário para você. Existe um sonho muito grande do Senhor aguardando você para você chegar lá. Você acredita nisso? O pastor americano Mark Batterson, ele fala: se o seu sonho não assusta você, é porque ele é pequeno demais. Eu imagino Pedro recebendo aquela declaração profética: chega de pescar peixe, Pedro, chega de jogar as redes para pescar peixe, chega de pescarias comuns, de agora em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. De agora em diante você vai ser um daqueles que vai sacudir a história. De agora em diante a sua vida e a vida dos que estão ao teu redor jamais serão a mesma. Eu acredito nisso. Era impressionante o que Deus estava para começar. Aquela igreja de Atos, aquela igreja poderosa estava começando ali, aquela pescaria estava começando ali, e aquela pescaria chegou até mim e a você, chegou até nós hoje aqui, porque é Jerusalém, é Judeia, é Samaria e é os confins da terra. Esse é o maior movimento que pode existir na humanidade, a igreja do Senhor. E pela misericórdia de Deus, Ele te colocou para participar desse projeto. Você pode celebrar isso no nome de Jesus, aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Agora sim, eu quero finalizar. Greg Groeschel, ele fala: se a visão não mexe com as pessoas e as impulsionam para a ação, é porque ela é pequena demais. A visão deve ser algo que arde em seu coração, mas é muito grande para você realizar sozinho. Segure no ombro do seu irmão, olhe para ele e diga: busque a Deus, ouça a Deus, veja o que Deus quer, lance a visão e assista ela se espalhar. Ela é muito grande para você realizar sozinho. Deus te abençoe em nome de Jesus.